Leitura da primeira carta de São João, capítulo 5, versículos de 14 a 21. Esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore, e Deus dará a vida a este irmão. Se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que digo que se ore. Toda iniquidade é pecado, mas há um pecado que não conduz à morte. Nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. O gerado por Deus o guarda e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, amados, como tem sido a sua oração? O que você tem pedido a Deus? Deus tem atendido às suas orações? São Tiago nos explica por que muitas vezes Deus não atende nossas orações. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazer as vossas paixões. Neste trecho que lemos, São João começa dizendo: a confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. Na maioria das vezes, nós oramos a Deus pedindo que ele faça as nossas vontades. Mas será que a nossa vontade é a vontade de Deus? Aprendamos com Jesus que no Getsêmani orou ao Pai dizendo: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Peça a Deus o que quiseres. Porém, sempre se curve à vontade de Deus, dizendo: todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. O que Deus quer para nós é a nossa salvação e santificação, a nossa felicidade eterna, que tenhamos vida plena e eterna junto dele no céu. É ele quem sabe o que é melhor para nós em vista da nossa salvação. Nós achamos que sabemos, mas isso é soberba. Não sabemos. Sejamos então humildes e nos curvemos à vontade de Deus Pai, como fez Jesus. Existe um tipo de oração que é infalível, ou seja, que Deus sempre atende. São as coisas que pedimos em vista da nossa salvação. Como, por exemplo, pedir que aumente a nossa fé, nossa esperança e nossa caridade. Pedir o auxílio da graça para compreender e colocar em prática a vontade de Deus na nossa vida. Pedir a graça para vencermos os nossos pecados, os nossos vícios, as nossas paixões desordenadas, ou seja, quando o que pedirmos vai nos aproximar de Deus, ele nos atende.
quando o que pedimos vai nos afastar de Deus, ele não atende. Disse Jesus: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E o que mais nós devemos pedir a Deus, todos os dias e o tempo todo, é o Espírito Santo. Que ele guie nossos pensamentos e nossas ações. Quem tem o Espírito Santo tem tudo e não precisa de mais nada. Mas nossa oração tem que ser perseverante, pois as coisas não ocorrem no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Nossa conversão é um processo diário e a oração faz parte desse processo. Devemos também orar uns pelos outros, em vista da conversão e salvação de todos, inclusive dos nossos inimigos. Amar o próximo é querer a sua salvação e ter atitudes em vista de sua salvação. Em resumo, na sua primeira carta, São João nos mostra que Jesus é Deus. Precisamos crer nele, que deu sua vida para nos dar a vida eterna. Nos ensina também que Deus é luz e nele não há treva alguma, e que existem 3 condições para caminharmos na luz e vivermos como filhos de Deus, nascidos de Deus em seu Filho único, Jesus Cristo, que são: romper com o pecado, observar os mandamentos, principalmente o da caridade, e nos preservarmos dos anticristos, do mundo e da idolatria. Tudo isso não por nossas próprias forças, mas com o auxílio do Espírito Santo, que nos dá inteligência para conhecermos a verdade, para querermos o que Deus quer e também dá coragem para colocar em prática a vontade de Deus nas nossas vidas. De nossa parte, temos a vontade de ser de Deus e permanecermos em Deus, e uma vida sacramental e de oração pedindo o auxílio da graça. Devemos também interceder uns pelos outros. Assim fazendo, Jesus permanecerá em nós, nos guardará do pecado e dos ataques do maligno. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.